Amante inocente revela segredo surpreendente que mudou o casamento forçado com o milionário. A atmosfera estava carregada de mistérios quando Clara se viu diante do grande espelho em seu quarto luxuoso. As joias brilhavam, mas seu coração pulsava em desespero. Ela estava aprisionada em um casamento arranjado com Victor, o magnata da tecnologia que a tratava como um ornamento em sua vida perfeita, enquanto ele se ocupava com negócios e reuniões. Clara se afundava em sua solidão, vivendo entre paredes de cristal que pressionavam seus sonhos artísticos, até quase fazê-los desaparecer. Em uma tarde sombria, mergulhada em pensamentos, decidiu buscar refúgio no estúdio de arte que usava como escape. As paredes estavam cobertas com suas tentativas de libertação, pinceladas soltas que contavam histórias de amor e dor. E foi lá, entre telas e tintas, que Rafael apareceu como um raio de esperança. Ele era diferente de tudo que conhecia. Seu olhar profundo e suas palavras carregadas de... Mas havia um peso, uma sombra sobre eles. Os segredos sussurrados durante suas conversas carregavam o eco de suas vidas já complicadas. O nome de Victor rondava a conversa, uma presença opressiva que ela não conseguia ignorar. Enquanto Clara se entregava a esse novo amor, um incidente abalou suas certezas. Em um ato de impulsividade, ela buscou saber mais sobre seu casamento forçado. Foi quando descobriu verdades terríveis sobre Victor. Ele não era apenas um homem de negócios ambicioso, mas também uma peça em um jogo de manipulação que envolvia sua família. Clara ficou paralisada. O casamento não era apenas uma questão de alianças. Era um plano tenebroso que a deixou sem chão. A luta interna de Clara grew com a urgência crescente. Por um lado, o amor por Rafael era como um bálsamo para sua alma sedenta de liberdade. Por outro, as promessas feitas à sua família a amarravam a uma vida de mentiras. O que ela realmente queria? A felicidade parecia cada vez mais inalcançável. Ela olhou para Rafael, com lágrimas nos olhos e disse: "Não posso continuar assim. Já não sei quem sou eu." A dor ecoando em sua voz. Justo naquele instante, o telefone tocou, interrompendo a tensão no ar. O olhar de Rafael se alterou instantaneamente. A preocupação tomava conta de seu rosto. "Atenda", ele pediu, enquanto unidades de incerteza dançavam entre eles. Clara hesitou, mas o impulso de enfrentar sua realidade foi mais forte. Quando ela atendeu, uma voz familiar falou do outro lado, trazendo à tona mais segredos que a abalariam até o cerne de sua existência. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Clara hesitou, o telefone ainda na mão. A voz familiar do outro lado parecia um eco distante, até que ela finalmente reconheceu o tom cortante de sua mãe. "Clara, você precisa voltar para casa. Urgentemente." O medo invadiu seu coração. O que aconteceu? A urgência fazia sua respiração acelerar. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Rafael olhou para ela, a preocupação estampada no rosto. "Atende essa chamada, por favor", pediu, segurando suas mãos. Clara, ainda em estado de choque, acenou, sentindo o peso da responsabilidade e do medo.
Mãe, o que está acontecendo? É o seu pai. Ele está envolvido em algo muito sério. Você precisa saber a verdade. A voz falhava, mas a determinação transparecia. O coração dela disparou. Que verdade? É sobre o casamento e sobre Victor. Não posso falar por telefone. Você tem que vir para casa agora. A voz dela era uma mistura de desespero e dor. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Ela tentou se apegar ao que Rafael lhe dissera. Você merece mais do que isso. Mas o que mais poderia existir, além do que ela acabou de descobrir? Rafael puxou-a para perto, seus olhos preocupados. Vamos, eu te levo. Ele não pediu, simplesmente a guiou. Clara sentiu que estava prestes a desmoronar, mas ele a manteve firme. No caminho, cada golpe de seu coração parecia mais alto que o anterior. O que poderia ser tão terrível? Quando chegaram à casa dos pais, a atmosfera era pesada. Clara abriu a porta e viu sua mãe sentada no sofá, com lágrimas nos olhos. O pai estava de pé, sério como uma sombra. Ela tomou um fôlego, mas o ar parecia espesso, quase impossível de ser respirado. Ele tem um plano maligno para controlar tudo o que ainda temos, seu pai disse, a voz firme. Mas Clara notou o tremor que denunciava a fragilidade de seu mundo. E somos nós que iremos pagar o preço. A cabeça de Clara girou. Como assim? O que aquilo significava? Um jogo maquiavélico e ela era uma peça? Não, isso não pode ser verdade. O choque subiu como uma onda. A dor e a traição a sufocavam. Ele está usando você. O seu casamento não é apenas uma aliança. É um acordo para destruir a nossa família, disse sua mãe entre lágrimas. Clara olhou para os pais. A verdade começava a desmoronar a imagem ideal que fizera de Victor. Mas havia algo mais. Algo que Clara não entendia. Como você sabe disso? A pergunta saiu mais ríspida do que pretendia. O olhar de sua mãe vacilou antes de se firmar. Fizemos algumas investigações e encontramos algo mais. O pai se aproximou, num gesto de apoio. Ele não é quem você pensa que é, Clara. Você deve ter cuidado. As palavras foram como facadas, cada uma mais profunda que a outra. A confiança em Victor desmoronava, revelando uma base de mentiras. Mas então, como num pesadelo, outra ideia surgiu. E se Victor soubesse do novo amor, se Rafael fosse apenas uma peça no próprio jogo cruel de Victor? Clara sentiu um frio percorrer sua espinha, uma inquietação que não conseguiria ignorar. E o que mais estava escondido? Qual era a verdadeira relação entre os dois homens que dominaram sua vida? Ela olhou para Rafael, mas a dúvida começou a devorar sua esperança. A ligação que antes parecia um respiro de amor, agora era um mistério envolvente. O que estão escondendo de mim? As palavras escaparam dos seus lábios, cortantes e desesperadoras. O silêncio tomou conta do ambiente, como se as paredes absorvessem toda a agonia. E nessa pausa, Clara teve um pressentimento, como se o universo estivesse prestes a se reinventar. Ela sabia que tudo estava prestes a mudar. Mas para que lado? Quem poderia ser ainda mais perigoso do que já conhecia? Clara fitou os olhos de Rafael, sua mente uma tempestade de dúvidas. O silêncio se arrastava, pesado como o ar antes da chuva. O que estão escondendo de mim? A pergunta cortou como uma faca, e o ambiente ficou frio, quase etéreo. As paredes, testemunhas do desenrolar melancólico daquela cena, pareciam respirar em sintonia com a agonia que a envolvia. Clara olhou para seus pais, o semblante deles era uma mistura de preocupação e desespero. No entanto,
antes que pudesse processar a gravidade da situação, um barulho estrondoso ecoou pela casa. Foi como um trovão em um dia ensolarado, surpreendente e devastador. A porta da entrada se abriu com um golpe inesperado. Victor, seu marido, entrou como uma tempestade, os olhos fixos em Clara. O charme habitual que ele exibia estava em falta, substituído por uma expressão de raiva e determinação. Clara, a voz dele cortou o ar, rouca e cheia de energia. Precisamos falar. A tensão era palpável e Clara sentiu sua espinha arrepiar. O que você está fazendo aqui, Victor? Ela tentou manter a voz firme, mas a incerteza a traía. Rafael se posicionou à sua frente. Uma barricada física e emocional. O olhar de Victor se transformou em desprezo, como se o jovem estivesse no caminho de um destino inevitável. Você não entende, não é? Victor disparou, avançando. Eles estão jogando você contra mim, tentando te manipular. A incredulidade no rosto de Clara era evidente. O que você quer dizer com isso? Nesse instante, Victor puxou algo de seu casaco, uma pasta grossa, e a atirou no chão. Documentos espalharam-se pelo chão, revelando gráficos e números que Clara não conseguia compreender. Olhe para isso. Sua família está furiosa porque querem a empresa e eu sou a única coisa em pé entre eles e seu futuro. Clara hesitou, o coração disparando. Meu futuro? A confusão a consumia. Você está dizendo que se preocupa comigo? Não, Clara. Eu estou dizendo que eles estão tentando me derrubar. E por sua causa. Ele gesticulou, a frustração espelhada em seu rosto. Você é uma peça deste jogo que não pode simplesmente sair sem consequências. Eles vão te destruir. Rafael a puxou para mais perto, seus olhos ainda cheios de preocupação. Clara, não escute isso. Você não pode acreditar no que ele diz. Mas algo na atitude de Victor começou a mexer com a racionalidade dela. Como se as mentiras feitas de amor e proteção se tornassem armas contra ela. O que você não sabe, Clara? Victor começou, com uma voz baixa e carregada do peso do segredo. Não se trata apenas de mim. Esta empresa, essa família, tudo depende de você estar aqui. É por isso que o seu pai está tão apavorado. Eles apenas querem o poder. E eles acham que você é a chave. As palavras dele reverberavam. Cada sílaba um soco em seu estômago. Clara sentiu-se perdida. Sua cabeça girava. E então um novo som cortou a tensão. Um grito. O pai de Clara tinha se aproximado, mas a sua expressão não era uma mistura de raiva ou amor. Era terror. Clara! Atrás de você! Ela se virou a tempo de ver uma sombra se mover rapidamente pela sala. Uma porta se abriu violentamente e um segundo homem entrou, grande e ameaçador. O rosto dele não era desconhecido. Era alguém do passado de Clara, alguém que deveria estar longe. O coração dela parou. Zé, ela sussurrou. O homem, agora no centro da sala, sorria de um jeito que a fez sentir um frio na barriga. O homem que uma vez foi amigo da família, agora era a personificação de todos os segredos que Clara nunca quis saber. Surpresa, Clara! A vida é cheia de reviravoltas, não é mesmo? O tom dele era alegre, mas o olhar era de um predador. O ambiente ficou tão denso que era quase palpável. Clara olhou para Rafael, depois para seus pais, e sentiu a base de sua vida estremece. O que mais estava escondido? Como eles se conectavam? O nó na garganta dela se apertou ainda mais. Ela tinha certeza de que nada seria como antes, e a única coisa que sabia
era que a verdade estava prestes a ser revelada em um tsunami de relações e segredos obscuros. E o que viria a seguir? Clara não tinha ideia, mas uma coisa era certa. Ela precisava descobrir. Clara estava em estado de choque, o coração batendo acelerado. O ar parecia espesso. A presença de Zé a perturbava. Tudo sobre ele era uma lembrança de segredos que deveriam ter permanecido enterrados. O olhar de Rafael encarava Victor, que se recuperava da súbita entrada do homem. Clara queria entender, mas a confusão a envolvia como uma névoa densa. Zé, o que você está fazendo aqui? Sua voz falhou, quase um sussurro, enquanto tentava processar a sua presença e a tensão no ar. Zé sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Surpresa, Clara! Eu vim ajudar! O tom dele era desdenhoso, como se estivesse prestes a revelar um segredo obscuro. Ajudar? Você sempre foi o problema! Clara se sentia capturada entre os dois homens, cada um representando um lado sombrio de sua vida. Zé avançou e Rafael fez um movimento protetor, colocando-se entre ela e o novo intruso. Você não entende, Clara. A sua família não é quem você pensa que é. Zé começou, seu olhar penetrante. O clima esquentou. Seu pai está em apuros e Victor aqui. Bem, ele não é um salvador. Ele está manipulando você e seus sentimentos. As palavras de Zé eram como facadas, cada uma mais profunda que a anterior. Pelo amor de Deus, Zé, o que você está falando? Ele é meu marido. A raiva começou a fluir, mas o medo já fazia seu estômago revirar. Marido? Pense bem, Clara. Não faz sentido. A voz de Zé aumentou, agora carregada de uma urgência quase desesperada. Ele se virou para o pai dela. E quanto aos seus segredos, seu velho? Não vai finalmente contar a verdade à sua filha? Os olhos de Clara se arregalaram. Segredos? Que segredos? O silêncio a envolveu novamente e seus pais pareciam perder a cor. O pai dela, antes firme, agora vacilava. Clara, não é a hora. Você não precisa saber disso agora. Como não? Clara estava em um turbilhão, a confusão tomando conta como um tsunami. O que está acontecendo? Que verdades estão escondidas? Zé deu um passo à frente, irradiando um ar de certeza que fazia Clara sentir um frio na espinha. Vou te dizer, seu pai, ele fez um pacto. E isso não é só sobre você casando com Victor. É muito pior. Eles querem o controle da empresa e da sua vida. Nesse momento, Clara sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Não, isso não faz sentido. Alguma coisa doía profundamente em seu peito. Não é possível que vocês... E você vai descobrir o preço disso tudo, Zé completou. E então um estrondo colossal interrompeu a conversa. A janela se estilhaçou. Uma sombra cortou o ambiente e um grupo de homens encapuzados entrou, armados e prontos para o confronto. Precisamos sair! Rafael gritou, puxando Clara para si. Mas era tarde demais. Um dos homens avançou, segurando Zé pelo colarinho e apontando uma arma para ele. Você não devia ter aparecido aqui. Isso é um aviso. A tensão era palpável. Clara sentiu o medo tomar conta. Quem eram aqueles homens? E o que mais eles sabiam? O rosto de Zé se contorceu em um sorriso sardônico, como se estivesse esperando por aquilo. Eu já sabia que isso ia acabar assim, ele disse, quase com alívio. Zé, o que você... Clara começou, mas não teve tempo para terminar. A mão que segurava o homem armada
disparou uma saraivada de palavras, como balas. Você foi traído por quem você mais confiava. É hora de a verdade vir à tona. Nesse instante, tudo mudou. Clara percebeu que os laços que aprendiam a sua vida eram muito mais complexos do que imaginava. Aquela não era apenas uma disputa familiar ou um amor perdido. Era uma teia de traições que se estendia por tudo que ela acreditava saber. E quando a realidade começou a desmoronar ao seu redor, Clara entendeu que precisava de respostas. Quem era Zé realmente? E o que ele sabia que poderia mudar as regras do jogo? Com os homens armados à sua frente, Clara percebeu que o próximo passo poderia ser fatal. Mas uma coisa era certa, ela não recuaria. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Clara estava em estado de choque, o coração batendo acelerado. O ar parecia espesso e a presença de Zé a perturbava. Ele era a lembrança de segredos que deveriam permanecer enterrados. A tensão crescia e cada segundo parecia ser uma eternidade. Zé, o que você está fazendo aqui? Sua voz falhou, quase um sussurro. Surpresa, Clara! Eu vim ajudar! O tom dele era desdenhoso, como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Clara não sabia se ria ou chorava. Ajudar? Você sempre foi o problema! A raiva borbulhava. Não era só Zé ali. Era uma tempestade de emoções. Você não entende, Clara. A sua família não é quem você pensa que é. Zé disse. E os olhos de Rafael se estreitaram. Ele se pôs à frente dela, fazendo uma barreira. E você, Vitor, não pode manipulá-la assim. O que você quer? A voz dele era alta, cheia de tensão. Zé avançou, o olhar firme. O que você não sabe, Clara? Seu pai fez um pacto. E não se trata apenas de você casando com Vitor. É muito mais profundo e obscuro. Eles querem o controle da empresa e da sua vida. Cada palavra era um golpe e Clara sentiu o sapato se arrastar sobre os cacos de vidro da janela quebrada. Um frio percorreu sua espinha. Não, isso não faz sentido. O nó na garganta se apertou. O que está acontecendo? Que segredos? Zé então fez um movimento brusco para o lado e um grupo de homens encapuzados surgiu, armados, prontos para a ação. O silêncio foi ensurdecedor. Precisamos sair! Rafael gritou, puxando Clara para mais perto dele. Mas era tarde demais. Uma presença sombria preenchia o espaço, enquanto um dos homens segurava Zé pelo colarinho e apontava uma arma para ele. Você não devia ter aparecido aqui. Isso é um aviso. Clara viu o rosto de Zé se contorcer em um sorriso sardônico. Era uma expressão que fazia seu estômago girar. Eu já sabia que isso ia acabar assim. Ele estava calmo demais, como se isso fosse parte de um plano que ela não compreendia. Zé, você está brincando? O que está acontecendo? A voz dela tremia, a incredulidade dominando-a. Não se preocupe, meu amor. Sabe o que eles querem? Zé olhou diretamente para Clara e com um tom enviesado disse: eles estão aqui pela sua confiança. E você, sim, tem o poder de mudar tudo. A sala parecia girar. Victor estava atônito, sua confiança esvaindo-se como areia entre os dedos. O que você está tentando dizer? Ourou tensão na voz, quase implorando por uma explicação. E então, Clara teve um lampejo. O que você quer dizer com minha confiança? O terror brotou em seu coração. Zé, está insinuando o quê? Eles sabem que você não é apenas a filha de um empresário qualquer, não é? Você é a verdadeira herdeira. Zé revelou,
sua voz carregada de intensidade. O tempo parou. As palavras dele reverberaram na sala como um grito. A realidade desmoronou diante dela. O quê? O choque era palpável, quase físico. Eu sou o quê? Você é a chave, Clara. A empresa pertence a você. O seu pai nunca contou, mas você é a última da linhagem. A revelação era um golpe brutal. Não apenas as mentiras, mas todo o seu passado havia sido construído sobre uma mentira colossal. Clara olhou para seus pais, procurando respostas em seus rostos alarmados. Isso não pode ser verdade! Por que vocês não me contaram? A dor e a traição se misturavam e seu olhar estava fixado em Zé. Era como se cada peça do quebra-cabeça estivesse finalmente se encaixando. Mas algo mais se movia nas sombras. O que mais ele sabia? Eles querem usar você, assim como Victor. É um jogo, e você é a peça mais importante. A voz de Zé era baixa, mas Clara podia sentir a urgência nas palavras. O pânico a envolveu. E quando um dos homens armados deu um passo à frente, um grito cortou. Assim como as peças de um dominó caindo, Zé avançou e, em questão de segundos, o homem armado disparou. E tudo virou um borrão. A sala, antes cheia de tensão e revelações, tornou-se um campo de batalha em um instante. Clara sentiu o calor do corpo de Rafael ao seu lado, enquanto todos os olhares estavam fixos na cena explosiva que se desenrolava diante deles. Zé foi atingido. Um grito sufocado escapou da garganta de Clara, enquanto a visão dele se tornava um borrão de dor e confusão. O que isso significava? Com um último olhar para Zé, Clara percebeu que a verdade e as traições estavam prestes a explodir em seus corpos e corações. A conexão que eles tinham, agora desmoronando, revelava que nada realmente seria como antes. O grito aterrorizante de Clara soou no ar, misturado ao pânico que tomou conta do ambiente. O homem armado, com a arma em punho, já havia disparado. Ela estava tão perdida em sua dor que não ouviu o estrondo até sentir o calor da sangue se espalhando pelo. O quê? Não! Clara gritou, o desespero desabando sobre ela como um manto. Não podia acreditar no que acabara de acontecer. O calor da raiva e da tristeza fizeram seu peito apertar. A primeira coisa que a mente dela registrou foi a imagem de Rafael lutando para se proteger, enquanto os outros homens armados começavam a se mover, cercando-os, com um olhar feroz. Victor acionou seu instinto de sobrevivência e puxou Clara para trás. Precisamos sair! Ele gritou, mas Clara não se mexeu. Seus olhos estavam fixos em Zé, caído no chão, a vida rapidamente se esvaindo dele. Ela não podia apenas deixar isso acontecer. Zé! Suas mãos tremiam ao se esticar na direção dele. Mas antes que pudesse alcançar o corpo dele, um dos homens armados gritou ordens e mais tiros dispararam. O som retumbava como trovões. Clara se abaixou, os instintos de sobrevivência despertando em sua mente. A adrenalina a impulsionou a correr. Ela e Rafael se moveram em resposta ao caos, buscando uma saída. Eles conseguiram alcançar uma porta lateral, mas antes que pudessem escapar, Clara sentiu uma mão forte agarrá-la. Era Victor. Seus olhos estavam selvagens, mas havia uma fraqueza silenciosa nele que Clara não podia ignorar. Escute, Clara, o que Zé disse. Ele está errado. Eu não sou seu inimigo. As palavras saíram como um sussurro desesperado. A dúvida tomava conta de sua mente. Como posso acreditar em você? O olhar dela buscava nele a sinceridade que nunca realmente houve. Mas então, do fundo da sala, um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão.
A parede atrás de Zé desmoronou em uma nuvem de fumaça e destroços. Clara e Rafael foram arremessados para o chão. O que eram daqueles homens? O que estava acontecendo ali? O coração de Clara pulsava de medo e confusão. Quando a poeira começou a assentar, a imagem de Zé começou a se dissipar em sua mente. Seria ele um amigo ou um inimigo? Havia ficado tão claro até então, mas após o que Zé havia revelado, Clara começou a duvidar. E o que era aquele pacto que seu pai tinha feito? E como se a questão flutuasse no ar, alguém se levantou das sombras na entrada da sala. Uma figura familiar. Sua mãe. Clara não poderia acreditar. Mãe! Ela mal conseguiu articulá-lo. O choque estava estampado na expressão da mulher. Clara, você precisa saber a verdade sobre todos nós. A voz dela tremia, mas havia um olhar de determinação em seus olhos. Clara ficou paralisada. Sobre o que você está falando? Não é apenas Victor. Não é apenas o que você pensa. Existe um segredo muito maior, uma verdade oculta que vai além do que você pode imaginar. Zé, ele era uma armadilha. Tudo foi planejado. Dessa vez, não foi acidental. A declaração fez o mundo de Clara girar. Por que sua mãe nunca havia dito isso antes? E como Zé se encaixava nisso? O que você quer dizer com isso? Clara quase implorou, sentindo o coração acelerar. A mãe hesitou, não antes de olhar de relance para Zé. Ele é mais do que seu amigo. Ele está ligado a tudo. Você e eu somos mais do que você pensa. Você é a chave para um plano que envolve não apenas nossa família, mas forças além da nossa compreensão. Com essa revelação, o chão sob seus pés já não parecia real. O que mais estava escondido atrás de portas fechadas e sussurros. Tudo o que Clara acreditara estar por trás da fachada de uma vida comum começou a desmoronar. Os relacionamentos, as alianças, tudo. No meio do caos, uma ruga de desespero passou pelo rosto de Victor. Você não sabe de nada, Clara. Elas estão vindo atrás de você. O peso daquela frase disparou um alerta em sua mente. E como um eco que reverberava nas paredes, quem está vindo atrás de mim? O que mais estava por vir? Essa nova turbulência avassaladora a levou a um abismo de incertezas e medos nunca antes imaginados. Clara percebeu que a única certeza agora eram as perguntas. E a única coisa que sabia era que nada seria como antes. Clara estava em estado de choque, com o coração batendo acelerado. O rosto da mãe parecia uma máscara de medo. Mãe, o que você está falando? A voz dela estava alta, quase um grito, enquanto Rafael se posicionava defensivamente ao seu lado. O ambiente era uma mistura de tensão e incerteza. O caos lá fora parecia distante, mas a realidade dentro daquela sala se tornava ainda mais intensa. Silêncio, Zé gritou, sua voz cortando o ar. Estamos todos em perigo. Eles vieram aqui por causa da Clara. A atmosfera gelou. O que ele queria dizer com isso? Clara sentiu um frio na espinha. Ela era apenas uma peça nesse tabuleiro de xadrez, onde ninguém era quem parecia ser. Você não entende, Clara! Victor gritou, seu tom desesperado. Não se trata apenas de mim ou da minha empresa. É muito mais profundo. As coisas que Zé disse podem te colocar em um alvo. As palavras dele tinham um peso, mas Clara não conseguia distinguir a verdade da manipulação. E nesse momento, a expressão do rosto de sua mãe mudou.
Precisamos te contar, Clara. Você precisa saber sobre o acampamento. O quê? A palavra ecoou em sua mente como um trovão. O que é o acampamento? A urgência na voz dela era palpável, mas sua mente estava em um turbilhão. Antes que a mãe pudesse responder, um novo ruído cortou a cena. A porta principal se abriu com um estrondo. Clara virou-se, e o que viu fez seu coração parar. Era uma figura de respeito, de autoridade, o delegado da polícia da cidade, acompanhado de vários agentes armados. Fiquem onde estão. A ordem ecoou pela sala. A tensão chegou a um ápice. Clara, sobre proteção, o delegado gritou enquanto avançava, seu olhar irônico encontrado com o de Zé. Mas algo na expressão dele revelava uma sombra de reconhecimento. Você não deveria estar aqui, Zé. O que você fez? Essa revelação fez Clara tremer. O que estava acontecendo? Zé se virou, um brilho de desafio em seus olhos. Não me venha com isso. Vocês sabem que ela é a chave. Clara não é quem pensa que é. Essa frase disparou uma explosão de emoção na sala. Cada pessoa ali estava em um embate interno. O delegado olhou para Clara, sua expressão se suavizando. Você precisa entender, Clara. Eles estavam atrás de você por causa do que você herda. O que ele queria dizer? Herança? Clara mal conseguia respirar. Sua cabeça rodava. Quais segredos haviam sido enterrados? Chega de segredos! Ela gritou sem se importar se estava quebrando a calma. Quem sou eu? Uma lágrima escorreu por seu rosto. O peso das revelações a esmagava. Nesse momento de vulnerabilidade, o delegado deu um passo à frente, a tensão se acumulando ao seu redor. As coisas são mais complicadas do que você imagina, Clara. Você realmente não sabe o que seus pais fizeram. Uma onda de choque invadiu a sala e a mente de Clara. O que mais poderia haver? Que coisa terrível estava prestes a ser revelada. E então, a verdade veio à tona. Eles se envolveram em um esquema gigante. O acampamento é um consórcio. Alguma vez você ouviu sobre pessoas desaparecidas, Clara? Havia muito mais em jogo do que você vê. As últimas palavras do delegado soaram como um eco distante. Nesse instante, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. O que ele estava dizendo? Desaparecimentos? Um consórcio? O que isso significava para ela e sua família? As interligações ficaram claras. Era tudo uma manipulação. Mas por quem? E o que exatamente Zé tinha a ver com isso? Uma neblina começou a cercar sua mente. Ela estava prestes a ser despejada em um abismo sem fim. Clara tinha certeza de que a revelação mais chocante ainda estava por vir. Então, no meio de toda aquela confusão, uma palavra escapou dos lábios de Zé. Clara, você não pode confiar neles. Eles têm planos de te eliminar. E neste momento, a sala congelou e o pânico tomou conta dela. O que mais estava escondido? A verdade estava cada vez mais distante, como uma miragem no deserto. Clara sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, nada seria como antes. E mais uma vez, a pergunta ecoou em sua mente. Quem poderia realmente ser seu aliado? Clara estava paralisada, o pânico em seus olhos refletindo a confusão que dominava a sala. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça começavam a se mover, mas o que representava cada um deles? Ninguém parecia disposto a responder suas perguntas, e a tensão crescia como um gás prestes a explodir. A verdade ecoou na mente dela. Como assim sou a chave? O terror era palpável, mas sua mãe parecia hesitar. Antes que pudesse perguntar novamente, um grito inesperado estourou, cortando o silêncio. Clara virou-se e viu Zé colapsar, o olhar fixo em uma sombra que se aproximava.
todo o ar pareceu escapar da sala. Um brilho metálico reluziu na luz do ambiente. E antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou, reverberando nas paredes como uma sinfonia de desespero. O golpe a atingiu em cheio. Zé! Ela gritou, mas a cena à sua frente se tornava um borrão. O homem que tinha sido tão confuso, tão enigmático, agora estava em um mar de sangue. Victor, alertado pelo barulho, se virou, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Não! O que você fez? Ele gritou para ninguém, mas todos ali sabiam que o que quer que ele tivesse feito era uma medida desesperada. Os homens armados começaram a tomar a sala, cercando Clara com ameaças em cada movimento. Saia do caminho! O delegado ordenou, enquanto outro homem a puxava. O braço de Rafael ainda segurava. Precisamos fugir! Ele quase gritou, mas seus olhos se voltaram para Zé, agora caído. Ele estava certo. Clara murmurou, seu coração disparando. A revelação explodiu em sua mente, como um fogo de artifício. O que Zé disse era verdade. Ela estava sobrecarregada. Cada nova descoberta se erguendo como um maremoto, prestes a varrer tudo em seu caminho. Clara, escute! A mãe a interrompeu, seu tom severo misturado com ansiedade. Eles estão aqui por você. Eles não se importam com nada além do poder. Isso é loucura! Clara estava perto do desespero. E você? O que tem a ver com isso? O que você escondeu de mim? O olhar dela fixou-se na mãe, como se ela fosse a fonte de todas as respostas. Eu fiz o que era necessário. A mulher parecia mais vulnerável do que nunca. Mas antes que pudesse esclarecer, houve um novo movimento. Zé se mexeu! Ele estava... Os olhos de Clara se arregalaram e um mar de emoções invadiu seu coração. O que estava acontecendo? A dor fez Zé se contorcer, mas ele olhou diretamente para Clara, seu tom grave. Eles não são quem pensam que são, Clara. Estão em um jogo maior. E assim como você, eu era só uma peça. A importância de suas palavras ressoava enquanto a luz começava a falhar. O que estava dizendo? Era possível que havia mais do que apenas um plano de poder? Por que você não me disse antes? Clara estava em estado de choque, tentando juntar as peças do quebra-cabeça enquanto tudo desmoronava ao seu redor, porque não queria te colocar em risco. O desespero nas palavras dele parecia genuíno, mas um piscar de olhos e o gás lacrimogênio começou a tomar conta do ambiente. Clara se virou. Seu mundo começou a girar e a fazer entradas verdes. O que estava acontecendo? Um homem do lado oposto da sala se virou e, com um sorriso cheio de malícia, gritou: "Ninguém vai sair daqui!" O terror tomou conta do ambiente. Ruídos ensurdecedores explodiram e Clara sentiu seus pés fincados no chão, o desespero subindo como um incêndio em seu peito. Clara! Rafael a puxou para perto, mas o caos era absoluto. As sombras se intensificaram à medida que mais homens apareciam, a porta se fechando. Fuga parecia impossível agora. A única certeza... Ela estava no olho do furacão e tudo o que acreditara estava prestes a se desvanecer numa tempestade de mistérios. E nesse momento de vulnerabilidade, uma nova dúvida a consumiu. Quem eram realmente seus aliados e quem eram os inimigos? A resposta estava logo diante dela, fragilizada. E Clara soube que o manto da verdade estava prestes a se rasgar completamente. Mas a verdadeira pergunta deveria ser: ela conseguiria suportar o que estava prestes a ser revelado? Clara estava paralisada, o pânico em seus olhos refletindo a confusão que dominava a sala.
O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça começavam a se mover, mas o que representava cada um deles? Ninguém parecia disposto a responder suas perguntas, e a tensão crescia como um gás prestes a explodir. A verdade ecoou na mente dela. Como assim só a chave? O terror era palpável, mas sua mãe parecia hesitar. Antes, o golpe a atingiu em cheio. Zé, ela gritou, mas a cena à sua frente se tornava um borrão. O homem que tinha sido tão confuso, tão enigmático, agora estava em um mar de sangue. Victor, alertado pelo barulho, se virou, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Não! O que você fez? Ele gritou para ninguém, mas todos ali sabiam que o que quer que ele tivesse feito era uma medida desesperada. Os homens armados começaram a tomar a sala, cercando Clara com ameaças em cada movimento. Saia do caminho, o delegado ordenou, enquanto outro homem a puxava. O braço de Rafael ainda a segurava. Precisamos fugir, N quase gritou, mas seus olhos se voltaram para Zé, agora caído. Ele estava certo, Clara murmurou, seu coração disparando. A revelação explodiu em sua mente como um fogo de artifício. O que Zé disse era verdade. Ela estava sobrecarregada, cada nova descoberta se erguendo como um maremoto, prestes a varrer tudo em seu caminho. Clara, escute! A mãe a interrompeu, seu tom severo misturado com ansiedade. Eles estão aqui por você! Eles não se importam com nada além do poder. Isso é loucura! Clara estava perto do desespero. E você? O que tem a ver com isso? O que você escondeu de mim? O olhar dela fixou-se na mãe, como se ela fosse a fonte de todas as respostas. Eu fiz o que era necessário. A mulher parecia mais vulnerável do que nunca. Mas antes que pudesse esclarecer, houve um novo movimento. Zé se mexeu. Ele estava... Os olhos de Clara se arregalaram e um mar de emoções invadiu seu coração. O que estava acontecendo? A dor fez Zé se contorcer, mas ele olhou diretamente para Clara. Seu tom grave. Eles não são quem pensam que são, Clara. Estão em um jogo maior. E assim como você, eu era só uma peça. A importância de suas palavras ressoava enquanto a luz começava a falhar. O que estava dizendo? Era possível que havia mais do que apenas um plano de poder? Por que você não me disse antes? Clara estava em estado de choque, tentando juntar as peças do quebra-cabeça enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Porque não queria te colocar em risco. O desespero nas palavras dele parecia genuíno. Mas um piscar de olhos e o gás lacrimogênio começou a tomar conta do ambiente. Clara se virou. Seu mundo começou a girar. E a cena à sua frente se tornava embaçada. O que estava acontecendo? Um homem do lado oposto da sala se virou e, com um sorriso cheio de malícia, gritou: "Ninguém vai sair daqui!" O terror tomou conta do ambiente. Ruídos ensurdecedores explodiram e Clara sentiu seus pés fincados no chão, o desespero subindo como um incêndio em seu peito. Clara! Rafael a puxou para perto, mas o caos era absoluto. As sombras se intensificaram, à medida que mais homens apareciam. A porta se fechando. Fuga parecia impossível agora. A única certeza? Ela estava no olho do furacão. E tudo que acreditara estava prestes a se desvanecer numa tempestade de mistérios. E nesse momento de vulnerabilidade, uma nova dúvida consumiu. Quem eram realmente seus aliados? E quem eram os inimigos? A resposta estava logo diante dela, fragilizada.
E Clara soube que o manto da verdade estava prestes a se rasgar completamente. De repente, o chão sob seus pés começou a tremer. Era como se um terremoto tivesse tomado conta da casa. As luzes piscaram e depois se apagaram, mergulhando tudo em escuridão. Clara gritou, mas o som da sua voz se perdeu no caos. Ouviu um estrondo, seguido de gritos, e em meio ao barulho, uma nova voz emergiu, profunda e poderosa, cortando o ar. Chega! É hora de acabar com isso! Ouvindo essas palavras, Clara sentiu um frio correr pela espinha. Ela reconheceu aquele tom. Era a voz de seu pai. O que estava acontecendo? Ele estava em perigo? Então uma luz intensa começou a brilhar, revelando a silhueta de um homem, imponente e decidida. Clara respirou fundo, o coração disparado. Era ele! Era seu pai! Mas havia algo de diferente em sua presença, algo que a fez hesitar. O olhar dele estava cheio de determinação e raiva. Vocês pensaram que podiam me manipular, não é? Ele se virou para Zé, agora encolhido no chão. Você achou que poderia jogar comigo? Você não sabe com quem está lidando? A revelação bateu como uma torrente. O que ele queria dizer? Clara tentou entender as palavras, tentando discernir o que realmente estava se desenrolando diante dela. E então a cena começou a se intensificar. A conexão entre o pai e Zé, o palavreado tenso. As mãos de Zé formigavam com uma nova energia. E Clara sentiu seu estômago revirar, quando percebeu que naquele momento tudo poderia mudar novamente. Desvios, alianças inesperadas, segredos muito mais profundos estão prestes a eclodir. Em uma questão de segundos, seu mundo se transformou. E agora Clara queria muito saber que escolha seu pai fez. O que de fato estava em jogo. Clara sentia seu coração disparar enquanto seu pai avançava. A tensão no ar era densa como fumaça. Você não pode confiar neles, Clara. Eles estão manipulando tudo! Ele gritou. O olhar de sua mãe agora refletia um turbilhão de emoções, medo e dor. A explosão da verdade estava prestes a devastar tudo o que o conhecia. O corpo de Zé ainda estava no chão, a vida se esvaindo, e a imagem dele a assombrava. Zé! Não! Clara murmurou, lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mistura de dor e raiva. Por que ninguém me contou? Eu sou a chave. Pra quê? Clara, escute. O delegado interveio, os olhos fixos na jovem. Você precisa entender que sua família está envolvida em algo muito maior. O acampamento não é apenas uma organização, é uma rede que controla várias instituições. Eles querem você como peça central dessa manipulação. O coração de Clara parou por um momento. Aquelas palavras pesavam como chumbo em seus ouvidos. Você está me dizendo que eu sou um alvo? Que estão atrás de mim por causa do meu pai? O desespero começava a tomar conta, a pressão a sufocando. Precisamos sair agora. Rafael puxou sua mão, mas ela hesitou. Não, eu não posso deixar Zé assim. O desespero desfigurava seus traços, e a urgência na voz de Rafael fez seu coração vacilar. Temos que ir, Clara. Isso não é mais seguro. Ele implorou, mas Clara se lembrava do olhar de Zé, da verdade que ele havia revelado. O tempo parecia parar. Ela olhou para o pai, o homem que sempre admirou, e viu algo mais. Fraqueza. Por que você nunca me contou a verdade? As palavras saíram como um sussurro cortante e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos ali pareciam presos em um labirinto de mentiras. Porque eu não queria que você fosse usada. Eles estão apenas esperando o momento certo para agir e te eliminar. O pai exclamou, seu tom de urgência ressoando pelo ambiente em caos. Mas você se tornou mais forte do que imaginei.
A adrenalina começou a pulsar nas veias de Clara. Então é isso? Uma armadilha familiares que abrange tudo? O que mais estão escondendo de mim? Cada pergunta empurrava para frente, mas cada resposta deixava mais tensa. O barulho de passos apressados interrompeu a tensão. As portas se abriram e mais homens entraram. A confusão foi instantânea. Clara sabia que a situação estava prestes a se agravar. Sem pensar, puxou Rafael e correu em direção à porta lateral. Mas a visão do corpo de Zé, em meio ao sangue, quase a paralisou. Clara, agora! Rafael gritou, mas um eco distante fez seu sangue gelar. Ninguém vai sair! Uma figura imponente bradou, e uma sombra conhecida se delineou. Era Victor. Ele estava ali, e a cena ficou a poucos instantes de um confronto. O desespero dela se intensificou, mas algo dentro dela pulsava. Clara respirou fundo, repleta de uma determinação que não sabia que possuía. "Chega!" ela gritou, e todos pararam para olhar. "Eu sei quem sou agora, e não vou mais ser usada como peão em jogos de poder. A verdade vai prevalecer." Com isso, um misto de respeito e temor tomou conta da sala. Enquanto a tensionava, Clara aguardava o próximo movimento, sua mente borbulhando com as possibilidades. O peso da história a cercava, e ela sabia que tudo ali dependia de suas escolhas. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Se sua família estava tão profundamente entrelaçada nesse jogo, como poderia confiar neles? Sair daquele cenário era apenas uma parte do plano. A verdade que buscava parecia uma miragem, um labirinto onde cada passo revelava mais mentiras, o que a aguardava na próxima esquina desse jogo mortal. Clara sentiu uma onda de determinação. Se houvesse uma saída, ela encontraria. E nesse momento de incerteza, Clara sabia que o futuro não estava decidido. A única certeza era que a jornada estava longe de terminar. O destino aguardava. E agora, meus amigos, vocês precisam se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a continuar. Não esqueçam de inundarem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E para mostrar seu apoio verdadeiro, compartilhem este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento. Não espere nem mais um segundo.